Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, hoje o nosso bate-papo será muito especial, muito teológico. Nós vamos estudar, conversar e tentar entender sobre o inferno. Esse que é, obviamente, um tema muito delicado. Bom, falar de inferno já assusta, mas fique tranquilo, nós vamos estudar sobre o tema. Nós vamos nos aprofundar naquilo que a Escritura Sagrada nos ensina sobre o assunto. E quando a gente fala sobre o inferno e fala do estudo da literatura bíblica, a gente vai ter que entrar nas línguas originais. E para isso nós convidamos dois especialistas no assunto para nos auxiliarem nessa nossa caminhada por essa ideia, para tentar entender aquilo que a Bíblia fala. É óbvio que nós vamos passar muito também pela doutrina, pelos dogmas da igreja, por aquilo que a igreja ensinou, por a formatação do pensamento na caminhada histórica. Tudo isso vai fazer parte do nosso bate-papo. E nós vamos usar como base para a nossa conversa o texto que está lá registrado, 2 Pedro 2,4. E a gente vai tentar entender. Afinal de contas, alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que essa noção de inferno que é algo que obviamente existe, mas que ainda não está preparado ou pronto, que irá existir. E nós vamos tentar entender em cima desse texto e aparentemente, numa leitura rápida, simples e corriqueira, né? Essa que a gente costuma fazer, dá a entender que o inferno parece que já existe. Bom, tudo isso perguntas e questionamentos para o nosso bate-papo que está começando agora. Fique ligado e vejam só, já está no ar. E nós vamos começar a caminhar sobre o tema agora, pegando primeiro a opinião do pastor Vailate, né, que também é professor, e eu já ia começar, né, com o professor Vailate, pastor e professor, e os dois convidados eles vão agora responder a nossa pergunta-tema, e aí depois a gente vai aprofundar em alguns detalhes em cima das opiniões que eles derem também. Pastor Vailate, se o inferno ainda não existe, como é que nós vamos explicar o texto que a gente já fez referência e que foi lido também na matéria? Qual a sua opinião, por favor? Ok, Zeca. Antes de qualquer coisa, eu creio que nós deveríamos começar definindo o que temos em mente quando nos referimos à palavra inferno. Eu particularmente entendo que o inferno é um nome dado a um lugar ou a uma condição final dos seres humanos não regenerados e também dos espíritos malignos, isto é, dos demônios, no qual eles conscientemente sofrem uma punição eterna e vivem separados de Deus para sempre. É um lugar ou condição, no que tange ao ser humano, de tormento espiritual, psicológico e corporal, do qual não haverá nenhum tipo de esperança de libertação do mesmo. Em termos antropológicos, até se você me permite inicialmente para aprofundar um pouco mais isso, eu não entendo que o homem, por exemplo, seja constituído de partes, 2 ou 3 partes. Eu não tenho uma perspectiva dicotômica ou tricotômica, mas compreendo que a Bíblia ensine claramente que o homem é uma unidade psicossomática e que, portanto, o corpo e a alma, ou o corpo e, na verdade, o espírito, eles constituem uma unidade. E aí, todavia, por ocasião da morte física, ocorre uma separação abrupta e temporária entre o corpo e a alma. Uma vez que o próprio Novo Testamento, vez por outra, ele fala sobre almas ou espíritos dos homens como existentes durante o tempo entre a morte e a ressurreição, que é o que nós ora denominamos de estado intermediário em termos teológicos, então eu creio que nós podemos fazer uso desse tipo de linguagem, desde que recordemos, desde que enfatizemos que esse estado de existência temporário, de desincorporação, digamos, ele é provisório, ele é temporário e ele é incompleto. Então, esse é um aspecto importante. E devemos nos lembrar também que o tema principal das Escrituras não fala sobre esse estado temporário de desincorporação de homem viva, porque o mais importante é a ressurreição final do corpo. Essa é a ênfase das Escrituras. Quanto ao texto de 2 Pedro 2,4 propriamente dito, e para ser breve aqui também, que é o tema do programa, eu creio que esse texto, somado ao contexto imediato de 2 Pedro no capítulo 2, ele fornece
elementos que, penso eu, são minimamente suficientes para defendermos duas verdades, as quais entendo que estejam no texto e no seu contexto. Primeira verdade, o inferno já está sendo ocupado hoje. Segunda verdade, aqueles que estão ocupando o inferno, eles estão experimentando de forma consciente algum tipo de sofrimento. Como que eu posso comprovar o que eu estou dizendo? Pelo significado do verbo grego tartarô, que transmite a ideia de lançar ao tártaro ou lançar ao inferno, conforme grande parte dos lexicógrafos gregos, em 2 Pedro, e também eu diria pelo significado do verbo grego kalazómenos, ou kolazómenos, melhor dizendo, que ele é um particípio presente em grego, derivado do verbo kolazo, e que ele aponta para penalizar ou punir no contexto de 2 Pedro 2:9, que é continuação imediata desse texto. Então, para tentar ser sucinto, mas já sendo um pouco prolixo, eu creio que esses dois verbos gregos e os respectivos significados que eles ensejam nos permite, de uma forma razoavelmente suficiente, entendermos que o inferno já é ocupado e, ao mesmo tempo, ele é um lugar de tormento consciente. E, à medida em que o programa se desenvolver, eu buscarei, dentro de alguns, a partir de algumas perspectivas e argumentos, tentar demonstrar isso. Muito bom, tá? Então, as primeiras impressões do pastor Vailate. É claro que a gente trabalha com tempo na TV, né? A gente tem essa dinâmica, mas os irmãos fiquem à vontade até para explicar e deixar claro o pensamento, porque não é tão simples quanto a gente imagina. É verdade. Então, às vezes, a explicação vai ser um pouco mais demorada, vai delongar um pouco mais de tempo, mas fiquem à vontade. A gente vai tentar coordenar para que ambos também tenham o mesmo espaço, o mesmo tempo, para tentar explicar e colocar suas opiniões, tá bom? Pastor Sérgio, como é que o irmão responde, então, a essa pergunta aí? Como é que a gente usa o texto de 2 Pedro em cima dessa perspectiva de que o inferno ainda não existe? Na verdade, a pergunta é um pouco diferente do que a posição que nós entendemos. Não é que o inferno, nós não entendemos que o inferno não exista. Nós entendemos que o inferno é uma realidade diferente. O pastor Vailate falando, e a questão antropológica, no que diz respeito à questão antropológica, eu concordo. Basicamente, não temos posição tricotomista nem dicotomista. A Bíblia não ensina isso, na verdade. Nós entendemos que o ser humano é de uma maneira holística. E a única divergência, talvez, é o que acontece com o homem depois que ele morre. Nós vivemos como uma unidade. O que afeta o espiritual do homem também afeta o material. E assim nós vamos vivendo nessa troca constante de informações com um ser que é único. Não existe uma alma que habita um casulo. Essa ideia é uma ideia grega, mas alheia às Escrituras. O que existe é um ser humano que é um Nefesh Hayah, ele se transforma em Nefesh Hayah. Né? Com o Basar, com o Neshama, ou com o Ruach, se transforma em Nefesh Hayah. Ou seja, para traduzir esse monte de termo, né? A carne, ela habitada pelo Espírito de Deus, pelo sopro vivificante, ela se transforma em alma vivente. Em decorrência disso, nós vivemos. Não existem termos... E isso é interessante, muito importante para que nós entendamos o contexto de 2 Pedro. A mentalidade hebraico-bíblica, a mentalidade judaica-bíblica, principalmente, já no período do Novo Testamento, ela está bastante influenciada pela Pérsia, está influenciada pelos gregos, mas ela é muito concreta. Ela não está preocupada com abstrações. Ela não se preocupa demasiadamente com pensamentos filosóficos, questionamentos sobre o futuro, sobre a realidade futura. Ela vive o agora. Então, por viver o agora, ela não está preocupada em definir de maneira sistemática, como nós gostamos, porque nós, gregos que somos no nosso pensamento, nós gostamos de definir tudo e compartimentalizar, aquilo que em inglês chama threading. Nós gostamos de fazer o threading. Cada pedacinho precisamos ter tudo detalhado. Não é assim na mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica diz assim: o homem existe. Acabou. O que acontece com ele depois que ele morre? Morreu. Deixou de ser Nefesh Hayah. Nefesh Hamet, ele pode ser um Hametim, que é um morto, e acabou. E aí, acabou. Agora, o que acontece, existe uma continuidade? A minha visão é que não. Seja de uma forma para o inferno, no sentido de tormentos conscientes, ou para as glórias, no sentido daquilo... Como é que é o nome que se usa na teologia sistemática? Né? As gloriosas benesses da presença do Senhor. Não, nós estamos dormindo. E há esse período de o estado intermediário, na visão adventista, na visão que eu defendo, é de inconsciência.
Com relação ao texto específico de 2 Pedro 2, 4, o texto ali não está falando, por exemplo, e eu concordo, só voltando um pouquinho, eu concordo que o inferno é um lugar que não foi, está sendo preparado ou pensado para existir para os demônios, porque Jesus Cristo diz que apartai-vos de mim, vós que está, para o fogo que foi preparado não para os seres humanos, mas foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então, essa ideia do Tártaros, que nós encontramos ali no capítulo 2, verso 4, uma ideia emprestada da mitologia grega, uma ideia que aparece apenas em 3 lugares da Septuaginta, a palavra tártaro, e não é o verbo que aparece, na verdade parece só o substantivo, mas é comum na filosofia grega, Tártaros, em Hesíodo, em vários outros lugares, e acontece na literatura judaica intermediária também, no livro dos Jubileus, no livro de Judite, aparece em 1 Enoque, no livro dos Vigilantes, etc. E o Novo Testamento toma de forma emprestada esse termo para descrever, e aí eu entendo de uma maneira um pouco diferente, na verdade, descrever a condição, descrever uma condição de uma maneira hiperbólica ou alegórica, a condição desses anjos que foram afastados da presença de Deus. No que diz respeito, por exemplo, e aí eu tenho, 2 Pedro, na verdade, quando a gente estava conversando sobre esse debate, só para eu tinha entendido que seria sobre 2 Pedro 2,9 no primeiro momento, né? Aí, não, é de 2 Pedro 2,4. Mas entraria 2 Pedro 2,9 de qualquer maneira, com certeza. E eu tenho um entendimento diferente do particípio do colazomenoi, que aparece lá em 2 Pedro 2,9. E a gente vai discorrer também, porque na minha visão, na verdade, demonstra que o inferno existirá. E não que ele existe efetivamente. O inferno no sentido de um lugar de julgamento, um lugar de punição. Ele existirá. Também não vejo que o inferno, ao existir no futuro, ele será eterno. O seu resultado será eterno. O seu resultado será eterno, e aí no decorrer do programa nós vamos discorrer sobre isso também. Vai, Lati, vamos tentar entender, e a primeira pergunta que eu vou fazer também vai ser para os 2 convidados, vamos ver se a gente consegue fazer ainda nesse primeiro bloco. Qual que é o problema da posição que o pastor Sérgio defende, na sua visão? Bom, o problema que eu diria, primeiramente eu devo admitir que conceitualmente e filosoficamente, a perspectiva que o pastor Sérgio defende, que é defendida por muitos cristãos, ela eu diria que em termos teórica, filosófica, logicamente possível. Ela tem uma logicidade, isso eu não nego de forma alguma. Agora, em termos bíblicos, que é o que nos interessa, eu diria que nós temos vários fundamentos, alguns dos quais eu já incipientemente já mencionei, em termos verbais, em termos de substantivos, o próprio contexto, como eu buscarei demonstrar ao longo da fala, que apontam para a sobrevivência de um aspecto imaterial do homem, o qual podemos chamar de alma ou espírito, que ele sobrevive à morte do corpo físico. E nós temos alguns versículos que, a meu ver, de forma muito clara, evidenciam isto. Então, essa perspectiva que, em linhas gerais, eu diria. Então, em que pese essa possibilidade interpretativa, em termos até lógicos ou filosóficos, poder existir e ser empregada, eu vejo problemas para situá-la no texto bíblico, devido a alguns textos que, eu não sei se agora ou depois, poderemos citar e desenvolvê-los. Eu acho que isso está razoavelmente claro nas Escrituras. E com relação à não existência do inferno, isso gera um problema teológico, na sua opinião? No sentido geral, sim, um problema seríssimo, porque a Bíblia claramente, quer dizer, nós temos 12 ocorrências da palavra Geena, que é um aramaísmo, presentes ali no Novo Testamento. Destas 12 ocorrências, 11 delas saem dos lábios de Jesus, e apenas uma única vez em Tiago, no capítulo 3, versículo 6. Então Jesus, ele fala amplamente sobre o inferno, inclusive como lugar de sofrimento eterno e não de aniquilação, justamente pelos complementos que ele usa, né? O seu verme nunca cessa, o fogo nunca para, e por mais que isso possa ter, e eu admito, eventualmente uma linguagem talvez figurativa ou metafórica, mas se aquilo não aponta para uma característica de tormento ad eternum ou ad infinitum, então é um tipo de complemento que ele se torna absolutamente inócuo, irracional e inoportuno no texto bíblico. Então, o inferno é um ensino bíblico, escancaradamente bíblico. A divergência que há efetivamente envolve a esses aspectos que estamos ora discutindo hoje à noite, mas ele é um ensino absolutamente bíblico e aponta para a existência de um Deus que é, sem dúvida, amoroso, onibenevolente, mas também justo, e que, de acordo com seus desígnios, ele separará esse lugar ou condição para todos aqueles
homens ímpios ou espíritos malignos, demônios, para que, infelizmente, venham ter este lugar como seu paradeiro eterno, em razão dessa atitude de impiedade e de antagonismo para com Deus, a sua palavra, os seus valores e assim por diante. Então, negar a existência do inferno é simplesmente negar a Bíblia, é dizer que o que a Bíblia ensina não é isso, e portanto é trazer uma série, ou prestar uma série de desserviços àquilo que claramente nos é revelado nas Escrituras, particularmente no contexto neotestamentário, visto que o sentido de inferno, ele não está evidentemente claro, com perdão pela redundância, no Antigo Testamento, começa a surgir de uma forma mais clarificada no período interbíblico, em textos como alguns dos citados pelo pastor Sérgio, em textos apócrifos, pseudepígrafos e assim por diante, literaturas extra-bíblicas paralelas ao texto neotestamentário, de modo que negar a sua existência simplesmente é negar um ensino escancaradamente bíblico e escriturístico. Então, portanto, isso é perigosíssimo para a fé cristã. Muito bom. Pastor Sérgio, a gente vai conseguir, acho que concluir também esse primeiro bloco com a sua participação, e a pergunta é a mesma. Quais são os perigos ou os problemas, numa visão teológica que o irmão defende, da posição que o Vailate está defendendo, da já existência, né, do inferno e dessa questão desse estado intermediário que ele apontou? Eu vou seguir a mesma sequência do pastor Vailate, que é primeiro falar sobre a sua última fala. Claro. Eu também reconheço, aí, de forma acadêmica, nós temos que reconhecer sempre que nós trabalhamos no limite das possibilidades. Fechar a questão sobre qualquer coisa é dogmatismo, e para nós é muito diferente de uma discussão em que você está lidando de estudo bíblico e eu estou defendendo a minha posição eclesiástica e eclesiológica. Biblicamente, filosoficamente, é possível, é sempre possível, nós precisamos trabalhar no nível da possibilidade, mas eu entendo também que, começando com a primeira declaração antropológica da Bíblia, de que o homem se transforma numa alma vivente, ela não entende essa separação, ela não permite essa separação, como o pastor Vailate também mesmo disse, essa separação entre dois elementos diferentes, um material imortal e o outro imaterial e imortal. Então isso é perigoso, na verdade. Quando você olha para o contexto bíblico, e aí as infinitas vezes em que a palavra alma aparece, em Gênesis 34, minha alma se aproxima da sepultura, né, do Kever, minha alma está indo para o Sheol, e assim por diante, você vai encontrar um testemunho bíblico que diz que o morto nada sabe. Em Eclesiastes, por exemplo, falando da Bíblia hebraica, Eclesiastes, etc. Concordo plenamente com relação ao período intermediário, em que você tem uma aproximação, isso é sabido. O Oscar Skascal, na Sombra do Templo, por exemplo, e vários outros eruditos, trabalhando a influência tremenda do helenismo no pensamento judaico, vai dar lugar, e aí dos persas também, vai dar lugar a ideias de um inferno, a ideias de uma continuidade, a ideias de uma dicotomia, às vezes até de tricotomia, dentro do pensamento de muitos autores. Nós vamos encontrar isso nós vamos encontrar nos manuscritos do Mar Morto, vamos encontrar na literatura pseudepigráfica, na literatura filosófica daquele período, no pseudofilo, vamos encontrar em muitos desses autores. Isso é fato, não se pode negar isso. Com relação ao inferno, e aqui a discordância é bem menor do que parece, nós não podemos negar a existência do inferno. Sim. Não se pode negar a doutrina bíblica do inferno. O que nós negamos o que nós queremos discutir é quando este inferno passa a existir. O resultado do inferno é claro. A razão da existência do inferno é claro. Pessoas vão negar Nosso Senhor. Não vão querê-lo. Os demônios não vão voltar para o céu. De outra forma, nós estaríamos ensinando, e aí é o perigo de se negar a existência da doutrina bíblica do inferno, mesmo guardadas as diferenças temporais, etc., porque nós caímos no universalismo. Nós acabamos caindo no perigo do universalismo. É assim, se não existe um inferno, que é o que nós vemos muito hoje, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E esse Deus amor, na verdade, é uma desculpa escancarada para negar a responsabilidade que todos nós temos com a nossa fé. É muito bonito falar de um Deus que é amor, que não castiga, e é interessante porque as pessoas dizem, não, Deus não castiga, mas ele diz em Apocalipse 3:20 que ele castiga e repreende a todos que amam. Então você olha, as pessoas, elas estão... Por que é tão querido negar a existência do inferno? E a Igreja Adventista não nega a existência do inferno. O que nós negamos é que o inferno esteja em ação neste momento, torturando aqueles que lá estão. Mas a doutrina bíblica de uma punição para aqueles que não quiserem Deus, isso seria negar o próprio texto bíblico. E ao não negarmos o texto bíblico, nós olhamos para... Por que nós não negamos o texto bíblico? Por que não negamos a doutrina do inferno? Porque a Bíblia é clara. Ela diz
Jesus diz, e aí eu discordo simplesmente da questão com relação ao professor Vailate, nesse sentido de que quando Jesus fala do Guiena, ele está colocando de uma maneira literal, etc., e que está dando a visão de um período, de que este lugar vai existir eternamente. Na minha visão não vai existir. Vai existir enquanto o material que neles for jogado vai estiver lá para queimar. E aí nós precisamos voltar então para a questão da antropologia bíblica para definir se o material a ser colocado lá é eterno ou não é eterno. Mas a existência deste lugar, a existência de uma punição, a existência de um juízo, a existência de um lago de fogo, da obra estranha de Deus, é inegável nas Escrituras. E é um perigo para a soteriologia, é um perigo para a própria missão da igreja negar a existência do inferno, seja ele no futuro, como eu creio, ou seja no presente, como o pastor Vailate crê. Ouvindo a sua opinião, sobre essa acusação que muitas vezes é feita de que a igreja defende mais a dogmática do que a Bíblia. Ou seja, para ornar toda a teologia que a igreja adventista defende, vocês precisam alimentar algumas posições que não são necessariamente bíblicas. E no nosso assunto em tela aqui, principalmente essa questão do estado inconsciente, né? Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre isso, ainda que brevemente. Claro. Nós somos, não vou dizer vítimas para não ficar aquela coisa de mimimi, né? Mas nós somos acusados muitas vezes disso, e em tudo, na verdade, assim, não é uma seita, e por ser uma seita, vocês vão defender sempre o pensamento sectário. Nós simplesmente entendemos a evidência bíblica de uma maneira diferente. É normal, nós estamos conversando, a gente conversa fora das telas, a gente conversa com o pastor Jamierson, com vários outros pastores também, e nós temos divergência, e às vezes dois pastores estão na mesma igreja, têm divergências relacionadas à sua maneira de enxergar um texto bíblico. A gente falando sobre o sábado ou sobre cultura judaica, nós estudamos cultura judaica, e nós olhamos para a mesma evidência e enxergamos de maneiras diferentes, mas isso não é relacionado ao subjetivismo eclesiástico, não. A maneira como nós enxergamos a evidência bíblica. Nós partimos da Bíblia, a partir da Bíblia hebraica, de Gênesis 2, e vamos olhando quais são as declarações das Escrituras a respeito da antropologia. Claro, o início de tudo é teologia. Deus criou o quê? Deus criou para quê? Qual é a necessidade, por exemplo, da árvore da vida se o homem já tivesse vida em si mesmo? A Bíblia fala que apenas Deus tem vida em si mesmo. E se Deus tem vida em si mesmo, como é que funcionaria o homem ter um elemento imortal? A Bíblia fala, e nós já tivemos uma discussão aqui em outro momento com um outro colega, a respeito dessa ideia de uma alma que é insuflada no ser humano, a alma antecedendo a existência do próprio ser humano e sendo soprada na sua narina. Nós não enxergamos isso no texto bíblico. Eu não gosto muito também, e aqui o pessoal sabe, né? O pessoal da minha igreja sabe que, nesse sentido, às vezes eu sou um pouco politicamente incorreto. Eu não gosto muito do argumento do vício de origem. O argumento do vício de origem é assim, não, a doutrina da imortalidade da alma está errada porque ela é grega, né? Eu acho que esse argumento não condiz, não é bom. Ele não é bom, porque muitas outras coisas, como nós enxergamos dentro da Bíblia, nós também olhamos pelo viés grego. E isso não significa que esteja errado. Esse texto que nós estamos utilizando, nós vemos Pedro utilizando uma palavra grega, da mitologia grega. Então, ou nós vamos ter que pegar o texto e rasgar da Bíblia, dizer que não podemos utilizar porque é grego, ou nós vamos ter que trabalhar com ele de uma maneira sensata. Eu prefiro pensar da seguinte maneira: a evidência bíblica não nos permite entender que o homem seja imortal em qualquer das suas partes. Respeitadas as divergências, óbvio, mas nós entendemos dessa maneira. E ao entendermos dessa maneira, nós nos aferramos ao texto bíblico, e não à dogmática, e não à sistemática, não à dogmática. Na verdade, nós olhamos o contrário. Não poucas vezes no debate sobre a existência, etc., se apela ao consenso dos concílios. E eu costumo dizer, como Lutero, né, um pensamento errado continuará sendo errado, mesmo que os céus desçam e digam ser errados. Então não adianta nós pensarmos que algo se torna certo porque a multidão diz que é certo. O consenso, para mim, pode ser um consenso tolo. Não vou falar burro porque já falei burro, né? Não vou falar um consenso tolo. Mas no final das contas, esse apelo à maioria, o argumento da maioria, o argumento da autoridade, etc., nós enxergamos que é o contrário. Muitas vezes nós nos aferramos a tradições, né, as tradições dogmáticas da igreja cristã, e nós nos acostumamos. E quando nos acostumamos, nós estamos felizes e satisfeitos com eles, sem questionar o texto bíblico, porque o nosso objetivo como pastores, como estudiosos da Bíblia, como estudantes da Bíblia, estudiosos, estudantes e subordinados ao Espírito e à Bíblia, é constantemente perguntar o que diz o texto.
Abraham Lincoln tinha uma frase que dizia assim, toda vez que alguém dizia para ele, vamos fazer tal coisa, ele perguntava, o que diz o livrinho? A Constituição Americana. Nós devemos perguntar constantemente o que diz o livrinho. Não é o que dizem os concílios da igreja, Nós devemos perguntar o que diz o que diz o livrinho. Quando os concílios estiverem certos, louvado seja Deus. Nós precisamos perguntar constantemente, assim, em todos os momentos, a igreja adventista, a igreja batista, a igreja do Jaboque, ou quaisquer igreja presbiteriana, ou quaisquer igreja está ensinando aquilo que está dentro das Escrituras. É a Escritura que deve medir os espíritos, é a Escritura que deve medir a igreja, não a igreja medir as Escrituras. Por causa disso, quando nós somamos as evidências que nós entendemos das Escrituras, nós respondemos à acusação de dogmatismo dizendo que é uma acusação infundada. Nós nos aferramos ao testemunho das Escrituras. E há 2 livros que eu já trouxe aqui uma vez, mostrei para você, Imortalidade e Ressurreição, do Dr. Somali Bakioc, e Crenças Populares, do Dr. Somali Bakioc também, eles demonstram, examinando essa ideia, e não somente nós pensamos, por exemplo, mas hoje nós temos um cabedal de estudiosos que têm abandonado a doutrina da imortalidade da alma e do estado consciente da morte, o estado consciente do homem na morte, da tortura, e que Charles Pinnock, John Stott e vários outros que têm abandonado porque Basil Erickson, que tem dito, não, essa doutrina não está nas Escrituras, ela não está nas Escrituras. Nós não estamos com isso querendo dizer, e aqui há um discurso muitas vezes, e eu apelo aqui aos meus irmãos adventistas, aqui falando para os meus irmãos adventistas, cuidado com o discurso. Quem crê na imortalidade da alma não está pregando Satanás. Não se pode acusar as pessoas que creem diferente de nós de heresia, como também nos acusam de heresia simplesmente porque pensamos diferente. Isso é um argumento do afastamento. Não se questiona o que está nas Escrituras ou se a minha base é escriturística. Mas como disse o Charles Pinnock, ele disse, eu já citei uma vez aqui, mas ele disse assim, hoje eu descobri um novo tipo de cunha para saber se algo é certo ou se é errado. Se os adventistas creem, está errado. Essa daí dá para usar bastante aqui no debate, que o pessoal gosta. Pastor Vailate, o grande problema interpretativo dessa questão do inferno, do texto em tela, ele é dogmático ou ele é linguístico? Como o pastor Sérgio já colocou aqui. Imaginando a sua resposta, sim, eu já vou emendar outra pergunta aqui. Como é que você vai defender essa acusação também de que os próprios concílios da igreja cristã impuseram essas interpretações bíblicas e aí com os objetivos variados, menos os teológicos e bíblicos mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Bom, e nós temos uma questão muito complexa e intrincada quanto a isso. Eu começaria dizendo que quando falamos sobre, você perguntou se envolve uma questão linguística ou dogmática, não existe uma abordagem puramente linguística, porque a gramática não é uma coisa, a matemática 1 mais 1 igual a 2, ela é passível de interpretação. E o intérprete, o exegeta, o hermeneuta, ele tem inúmeros pressupostos, premissas, ele tem toda uma cosmovisão que, inevitavelmente, em maior ou menor grau, poderá influenciá-lo e ditar a maneira como ele lê o texto bíblico. Então, não estamos aqui como pessoas isentas de quaisquer premissas ou pressupostos. E, portanto, inclusive os nossos irmãos do passado, dos concílios, dos sínodos, eles também, vez por outra, eram filhos da sua época, do momento histórico em que viveram, a Idade Média, o escolasticismo, uma influência predominantemente agostiniana desde o IV e V séculos, com um pensamento a posteriori tomista muito influente no contexto católico, por exemplo. Lutero não é neutro porque ele segue uma perspectiva agostiniana, Calvino ele é agostiniano, Armínio segue uma leitura agostiniana em que pese ler Agostinho e enfatizá-lo nos seus primeiros escritos, isto é, todos nós filtramos a nossa leitura da Bíblia, das Escrituras, do texto hebraico, aramaico e grego, de acordo com premissas, pressupostos e óculos que achamos mais adequados e convenientes, muitas vezes, com aquilo que lemos nas Escrituras. Então, não existe imparcialidade ou neutralidade quando lemos a Bíblia. Esse seria um ponto, para ser absolutamente franco e honesto. Escancarar esse aspecto que eu digo muito para os alunos, em termos de hermenêutica, exegese, envolve o que o querido pastor Sérgio Monteiro comentou. Então, nós lemos o mesmo texto hebraico,
os mesmos verbos substantivos gregos, mas ele chega a uma conclusão X e eu chego a uma Y. Por quê? Se o texto ele é objetivo e é o mesmo? Mas porque nós temos um distanciamento histórico, cultural, linguístico, gramatical, sociopolítico, econômico, que nos fará, em pleno século XXI, enquanto ocidentais, traçarmos perspectivas paralelas que influenciarão a leitura e as conclusões interpretativas do texto. Agora, já que disse isso, e aproveitando e pegando o gancho, se também me permite, e voltando ao texto que também aqui tem a ver com 2 Pedro 2,4 e no contexto mais amplo, porque eu entendo, por exemplo, que ao falarmos de inferno no contexto de 2 Pedro 2,4 e 2,9, que talvez, não sei se nesse bloco, não sei se será possível em termos de tempo ou no outro, eu creio que isso talvez nos dê estes termos, esses verbos, nos permitam suficientemente fundamentarmos o que estamos dizendo, evidentemente respeitando todas as perspectivas contrárias à nossa. Primeiramente, o substantivo grego tártaros, e na verdade antes dele, antes de entrarmos no substantivo, o verbo grego tártaro, porque o que nós encontramos aqui em 2 Pedro 2,4 não é o substantivo tártaros, mas é o verbo grego tártaro, que ele significa lançar ao inferno. Vários léxicos de grego, inglês, enfim, várias outras línguas trazem isso. Por exemplo, de acordo com Charles Hudson e Ezra Abbott, o verbo tártaro significa lançar ao inferno. Segundo Liddell Scott, o verbo tártaro significa lançar ao tártaro ou inferno. Para Max Zervik e Mary Grosvenor, o verbo tártaro significa consignar ou enviar ao inferno. Por fim, de acordo com Johannes Low e Eugene Naida, no léxico grego-português do Novo Testamento baseado em domínios semânticos, o verbo tártaro de 2 Pedro 2,4 designa um lugar de tortura e castigo. Então, estamos trabalhando com questões linguísticas. Quando vamos para o substantivo, o substantivo tártaros, ele também refere-se a um lugar de tormento. Joseph Henry Tyre, ele diz que tártaros refere-se à morada dos mortos perversos, onde eles sofriam castigo por suas más obras e, portanto, estavam conscientes. Quando eu vou para Edward Robinson, em outro léxico grego e inglês, ele vai dizer que tártaro é o lugar onde as sombras dos ímpios, referindo-se ao aspecto imaterial ou alma, eram aprisionadas e atormentadas. A mesma coisa diz S.T. Bloomfield. Por fim, Frederick William Denker, no BDAG, um léxico famoso internacional de grego e inglês, vai dizer que o tártaro era pensado pelos gregos como um lugar onde a divina punição era dispensada e, portanto, um lugar de sofrimento consciente. Caminhando um pouco mais adiante, na literatura extra-bíblica, já que você mencionou concílios e tudo, para avançar só um pouquinho mais, por exemplo, eu pego pessoas como Hipólito de Roma, que vive entre 2º e 3º séculos, que escrevia em grego, que conhecia o grego. Em sua obra A Refutação de Todas as Heresias, ele vai dizer que o tártaro diz respeito ao fogo de julgamento sombrio. E ele citará que é um lugar onde os anjos caídos acorrentados, eles estão ali como punição por seus pecados. Portanto, eles estão ali de forma consciente. No Testamento de Salomão, no texto grego também do Testamento de Salomão, capítulo 6, versículo 3, obra do 1º ou 3º séculos depois de Cristo, Beelzebul diz para Salomão: agora eu domino sobre todos os anjos caídos que estão acorrentados no tártaro. Um estudioso que traduziu esse texto grego, Dennis Dulling, ele vai dizer, ao comentar o termo tártaro, o significado dele nesse texto, que tártaro refere-se ao mundo sombrio das trevas ou inferno, lugar onde os ímpios são punidos. Os oráculos sibilinos também trazem isso, obras que vão ali desde o 2º século a.C. até o 7º depois de Cristo. O Apocalipse grego de Esdras, do 2º ao 9º séculos depois de Cristo, quando menciona o tártaro, ele vai dizer ali que é um lugar onde os pecadores estão lamentando e chorando. Por fim, também para não me delongar nesse ponto, Richard Lenski, num comentário importante das epístolas de Pedro, de João e de Judas, já que 2 Pedro tem muitas semelhanças no texto grego a Judas, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: nossas versões, lançando-os ao inferno, aos demônios de 2 Pedro 2,4, estão totalmente corretas. Hades e Guiena são o inferno, o lugar de todos os condenados, que é o tártaro, um termo que qualquer grego compreenderia neste sentido. Talvez, conforme a
oportunidade que tivermos do tempo, e também para não roubar o tempo das exposições do pastor Sérgio, nós trabalharemos um texto paralelo que é extremamente importante, que ele já citou no início, e eu também, que é 2 Pedro 2,9, que talvez ele parece apontar para já um estado consciente de sofrimento, e num outro contexto eu pretendo, se possível, abordar 2 Pedro 2,9. Sim, muito bom. Obrigado, Vailate. Pastor Sérgio, e a próxima pergunta já era nesse sentido, partindo já da leitura do texto, e aí eu tenho aqui o texto em português, os irmãos que são os mais capacitados para ir no original, mas a tradução, e é óbvio que a pergunta, tema do programa também, ela é mais espinhosa para o irmão mesmo, né? Então, ele parece dar a entender de que é algo que já acontece, que já está lá, e os anjos e demônios que caíram, eles já estão nesse abismo. Como é que o irmão explica, partindo do texto aqui em português que a gente tem acesso, entrando então nas línguas originais, né? Como o Vailate falou aqui do verbo, o irmão já sugeriu um substantivo. Queria que o irmão desse a sua explicação também da tradução e da teologia envolvida nesses aspectos, por favor. Claro, com certeza. Bem legal. Eu acho muito boa a explicação do pastor Vailate. Aqui acabou a bateria do meu computador, de novo, né? Então não tem problema, mas eu tenho aqui o texto também nos aplicativos. Então, o verbo que aparece ele é tartarossas. Tartarossas, que vem do verbo tartaros. Lançar no tártaros. Lançar no inferno já é a seguinte tradução. Interpretá-lo como inferno demanda que nós olhemos, e aí eu concordo com vários léxicos, mas eu tenho um problema com muitos léxicos nesse sentido. Principalmente quando se trata de rapax legomenon. Quando a gente tem um rapax legomenon, que é uma palavra que aparece uma única vez, nós temos que ir, como Ridley Scott ou como outros autores, a gente tem que ir para a literatura circundante. O verbo não aparece mais no Novo Testamento, aparece aqui, né? Mas nós temos o testemunho histórico, e nós não podemos negar Hesíodo, como eu já citei antes. Na literatura grega, ele aparece como lugar da morada dos demônios, dos gigantes, dos titãs, por exemplo, que foram lançados lá no Tártaros, que é o local para onde Zeus, Cronos e Poseidon, Urano, se não me engano, acho que Poseidon, na verdade, Poseidon, mandam os titãs para serem ali aprisionados. Eles estão ali aprisionados no sentido de que eles estão presos nos abismos, né, o abismo. Você tem toda a literatura citada pelo pastor Vailate, pelos léxicos, etc., que vão mostrar que a partir do segundo século, principalmente, na literatura cristã, obviamente na literatura cristã, você vai ter a ideia de Tártaro como uma referência plena ao inferno. Na literatura grega também. Nós não podemos fugir do fato de que também, como no livro dos oráculos sibilinos, ele vai aparecer nesse sentido. No livro dos vigilantes, do livro de Enoque, vai aparecer também no sentido... Aparece uma única vez no capítulo 20, verso 2 do livro de Enoque, do primeiro livro de Enoque, o livro eslavônico de Enoque. Não aparece mais, mesmo na descrição de Gênesis 6, naquela interpretação dos anjos que foram lançados, que vieram ter com as mulheres humanas, uma interpretação que eu não creio também, mas eles ali foram lançados... O Ziel, por exemplo, que é o anjo que domina sobre ele, que tem a chave do abismo, e até falando daquele irmão que perguntou sobre a queda, é interessante que tem uma história de Uzá, né? O anjo Uzá, e ele pede para Deus. A queda foi pedida, na verdade, né? Ele pede assim: Senhor, eu posso ir lá ver como é que é? E Deus fala: vai. E ele fala: não, agora eu quero voltar. Não é desse jeito, não. E Deus fala para ele: não, agora você não pode voltar, né? Você está contaminado pelos homens. E é interessante bastante isso. Mas voltando, então, assim, tem toda essa perspectiva. Existe toda essa perspectiva do período intertestamentário, do período que é circundante ao Novo Testamento, e o período posterior também. A palavra tártaro, o substantivo tártaro, ele aparece, por exemplo, na Septuaginta do livro de Jó, em Provérbios também, no livro de Jó, capítulo 40, verso 20. E ele é interessante que ele fala tetrapos en tartaron, que é os quadrúpedes no Tártaro. Quem são os quadrúpedes que estão no Tártaro? Existem, e aí no texto está falando do Behemoth. Está falando do Behemoth, e ele está falando que quando o Behemoth sobe aos pastos, a nossa tradução é bastante diferente, fala que os animais se refestelam no campo, mas a tradução grega diz que nos quadrúpedes, no Tártaros, eles se alegram. E se o Tártaro é um lugar, nessa perspectiva, né, se é um lugar, na tradução de Breton, da Septuaginta, nessa perspectiva de um lugar de tormento e etc., quem são esses quadrúpedes? Tetraposim geralmente está relacionado com o Behemá hebraico, que são os animais da terra. Então ele tem a ver, geralmente, na Septuaginta, nos 4 textos da Septuaginta, em Jó e em Provérbios, ele não tem necessariamente a ver com um lugar de tormento.
E esse seria a ideia no contexto mais bíblico, menos grego, menos mitológico. Eu entendo o texto de 2 Pedro 2,4 no sentido de uma apropriação de uma ideia, e aí o texto paralelo de Judas 6, né? Judas verso 6, ele não usa a palavra Tártaros, mas fala das trevas. Eles são lançados no abismo das trevas. Eu entendo como uma condição que está relacionada ao afastamento de Deus, ao afastamento, não, nesse sentido de que eles são tirados da presença luminosa de Deus, presença radiante de Deus, e eles são lançados a este mundo, como a gente vê em Apocalipse 12, de 9 em diante, e guardados ali estão, não sob tortura, mas guardados, porque o texto não fala de tortura. Nós interpretamos tortura baseado na nossa compreensão, o pastor Vailate falou, na nossa pré-compreensão de que Tártaro é um lugar de tortura. Mas o texto não fala que eles estão sendo torturados. E aí nós vamos para o capítulo 2, verso 9. O 2, verso 9, com coladizomenos. Eu entendo na coladizomenos que realmente quer dizer destruição, quer dizer punir, mas eu entendo que o particípio que acontece ali é um particípio, nós precisamos lembrar da gramática grega, que no tempo do grego do koiné do Novo Testamento, o particípio futuro estava quase em desuso. Então você tem o particípio presente sendo utilizado no lugar do particípio futuro. E aí uma grande parte muitas traduções, elas apresentam a ideia de que eles estão guardados para serem destruídos no dia de juízo. A King James atualizada e algumas outras traduções dizem exatamente isso, que elas estão sendo guardadas. Eu ia trazer aqui, mas infelizmente acabou aqui, eu ia citar as traduções. Eu tinha separado, mas eu mando depois para vocês. Tá? São guardados para o tempo. E eu entendo que é verdade, porque um particípio ele é um verbo subordinado. O verbo principal da frase é tereson, que é de guardar. Eles estão guardados para alguma coisa. E aí você tem o acusativo eis Christios, remerato Christios, que é guardados para o dia do juízo. Para o dia do juízo para quê? O particípio substantival, e aí o Wallace ele fala a respeito do presente gnômico, por exemplo, necessariamente não é necessário que um particípio ou um verbo no presente do grego indique uma ação contínua. Ele pode simplesmente dizer que algo existe, não necessariamente que está existindo. Quando o Wallace descreve isso na sua gramática, Greek Grammar Beyond the Basics, ele fala exatamente isso. Um particípio substantivado no presente é a chave de identificação para que você tenha uma declaração de um presente gnômico. Quer dizer, ele diz que algo existe, não necessariamente que está existindo constantemente e repetindo. Então ali eles serão destruídos. E aí eu já passo a um autor que escreveu um texto chamado Análise do Novo Testamento Grego, uma análise de discurso do Novo Testamento. E ele cita 2 Pedro 2,9 e ele analisa justamente demonstrando que a melhor tradução é compreender que eles estão guardados para serem julgados, destruídos no dia do juízo, e não que eles estão sendo guardados sob tortura no dia presente, em 2 Pedro 2,9. Ok? E esse guardados, em que lugar? Aí falando, em Gênesis, em 2 Pedro 2,9, está falando dos ímpios. Está falando dos ímpios, mas eles não estão, e aí é o ponto, talvez eu discorde, o professor vai lá também, ali eu entendo como vivos. Não são pessoas mortas, espíritos desencarnados. Porque o outro par antagônico são pessoas vivas. Ele diz assim, porque Deus pode guardar os justos das provações. Isso. Esses estão vivos. Por que a segunda parte seriam pessoas desencarnadas? Os ímpios estão guardados sob o juízo estão guardados neste mundo. É o princípio, quando a gente lê no Kabbalat Shabbat, por exemplo, Salmo 92, o Salmo 92, que diz assim, os tolos não compreendem isso. O idiota não sabe, o tolo não compreende, que os ímpios, mesmo quando os ímpios crescem, etc., são para serem cortados, são para serem punidos e etc. Então nós entendemos, eu entendo 2 Pedro 2,4, sim, como uma apropriação de uma linguagem mitológica, de uma linguagem grega, porque a audiência de 2 Pedro é diferente da audiência de Judas, e mesmo utilizando categorias semelhantes, ele fala de maneira que eles pudessem entender, e ele utiliza algo que sim seria, com certeza, como Lenski disse, uma palavra que seria plenamente, facilmente apreendida e compreendida pelos ouvintes. E aí um comentário interessante, se chama The New Testament Commentary in Wesleyan Tradition. Ele diz assim, Pedro utiliza a linguagem sem, contudo, comprar a ideia. Trazendo para aquele povo uma linguagem que fosse compreendida, sem, contudo, entender ou dar a entender que o Tártaro era um lugar de punição, mas que era um lugar de trevas e um lugar longe da presença de Deus. Utilizando uma expressão muito clara, como foi toda a bela demonstração do pastor Vailate, mostrando que eles
compreenderiam de uma maneira fácil e tranquila aquela ideia. Muito bom. Felizmente nosso tempo passa voando, mas vai lá, eu queria que o irmão explicasse algumas questões. Por exemplo, essa história do pensamento grego e do pensamento hebraico, que o pastor Sérgio tem batido muito. Perfeito. E que eu acho que é uma questão interessante. Afinal de contas, a mente de Pedro, dos autores ali, talvez Paulo já nem tanto, mas eles eram muito mais ligados ao pensamento judaico. Sim. Como é que muda isso? Em que parte isso daí entra? E aí a gente pode dar uma pincelada também no texto ali do 2:9 sobre essa questão dos guardados em vida ou não. Vamos lá, se o tempo estourar eu te falo. Tá bom, por favor, me avisa, né? Vamos lá. Eu concordo que, por exemplo, nós temos no platonismo uma perspectiva absolutamente equivocada da alma, da condição da alma, da imortalidade, mesmo porque Platão ele tinha nuances reencarnacionistas na sua compreensão e tudo. Não é, todavia, porque Platão e outros entenderam a perspectiva da alma equivocada, que os autores bíblicos, quando empregam vez por outra a palavra psique, alma, por exemplo, eles venham ter também uma interpretação equivocada. Indo para 2 Pedro 2:9, ouvi atentamente as explicações do pastor Sérgio Monteiro. Sem dúvida alguma são razoáveis, apesar de não ter a mesmíssima perspectiva dele. Ele disse que o particípio presente, devido à ausência de um particípio no futuro, de repente ele poderia servir como um camaleão, ele poderia servir para várias outras nuances, mas a questão é, o termo está no particípio presente. Então, a grande parte das traduções em português, elas transmitem a ideia de que os indivíduos ali nesse contexto amplo, eles já estão sob castigo. E pegando um gancho do contexto, porque veja bem, 2 Pedro 2:1, ele falará sobre os falsos mestres, falsos profetas que já estão ali destinados para o juízo. Então, há um tom escatológico no contexto de 2 Pedro 2, e nisso eu divergiria respeitosamente do pastor Sérgio Monteiro. Não é pessoas estão sendo castigadas em vida. Qual o sentido? Estão sendo castigadas em vida? Castigadas como? Seguindo a tônica contextual dos falsos mestres e profetas que já estão destinados ao juízo, a ideia é escatológica e, portanto, futura. E aí, várias traduções brasileiras de 2 Pedro 2:9 entendem esse versículo como uma referência a um castigo prévio já experimentado pelos ímpios antes do dia do juízo. Várias, eu diria que grande parte delas. Almeida Revista Atualizada, 2 Pedro 2:9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, né? É o termo aqui, o verbo grego que está no particípio presente, os injustos para o dia do juízo. A mesma coisa faz a Bíblia na linguagem de hoje, debaixo de castigo, a Bíblia de Jerusalém, sob castigo, NVI, em castigo, NVT, a nova versão transformadora, sob castigo, a tradução brasileira, sob castigo, uma tradução fresquinha de um erudito português chamado Frederico Lourenço. Ele traduziu a Bíblia inteira, tanto o Antigo Testamento da Septuaginta como o Novo Testamento, texto grego, tudo para o português. Fresquinha, um erudito. Olha a tradução dele de 2 Pedro 2:9. O Senhor sabe salvar os piedosos da provação, porém sabe guardar os injustos castigados até o dia do juízo. É exatamente o que eu estou defendendo aqui. Temos outros comentários que trabalham sobre isso. De 2 Pedro 2:9, por exemplo, né, Montague Rhodes James, ele vai dizer, em 1 Enoque 10, os anjos pecadores são atormentados desde o momento de sua captura até o dia do julgamento. Não é só no julgamento, eles já estão nessa condição. Marvin Vincent, ele diz, aqui o particípio colasômenos é literalmente sendo castigados, porque é um particípio presente, ele não é futuro, em que pese os argumentos do pastor Sérgio Monteiro. É particípio presente, é isso que é o que o texto nos diz. Simon Kistemaker traz a mesma perspectiva. Charles Bigg, no A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Peter and St. Jude, traz a mesma coisa. Tem um comentário maravilhoso de Kelly, de John N. D. Kelly, que eu gostaria de ler, que ele pega essa perspectiva e depois eu passaria de novo para o irmão. Ele diz o seguinte: o Senhor sabe como resgatar os piedosos do julgamento e como manter os injustos sob punição até o dia do juízo. A tradução adotada acima, já sob castigos, ela, primeiro, concorda melhor com o grego, em que a expressão sob punição, colasômenos, é representado por um particípio presente, ao qual não podemos atribuir um sentido futuro. Isso aí é uma explicação do pastor Sérgio Monteiro, mas linguisticamente não aparece no texto. Segundo, essa tradução ela reproduz exatamente a moral
das ilustrações do Antigo Testamento citadas por 2 Pedro ao longo dessa perícope, que retratam a vingança imediata de Deus sobre os pecadores, sem excluir a possibilidade de punição adicional no último dia. Então eles já sofrem uma punição antecipada e que depois será corroborada eternamente. É o que diz o texto grego de forma muito clara. Terceiro argumento. Essa tradução está de acordo com os relatos judaicos. Terceiro e último, por favor. Perfeito. Terceiro e último. Está de acordo com os relatos judaicos da época. Primeiro Enoque 22, que foi citado. Segundo Esdras 7, versículos 75 a 101. O texto bíblico de Lucas 16, da parábola do rico e Lázaro, onde ele já está no Hades. E ali Hades, ele parece ter uma concepção de Guiena, porque ele já sofre tormentos. Então, tudo isso aponta para uma perspectiva de sofrimento no contexto presente. Me perdoe, chega. Não, imagina. Sempre não. Aqui o tema requer várias explicações. Perfeito. E a gente precisaria de mais tempo. Quem sabe a gente consegue fazer a parte 2 do debate com o mesmo tema, mesmo assunto, os mesmos convidados. Vamos tentar organizar isso, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. A gente ficou no superficial. Põe no ar o resultado da enquete, por favor, para você que votou lá no nosso Facebook. 72% concordando que as descrições bíblicas sobre o inferno são literais, 28% achando ou com a opinião que elas são figuradas. Desculpa, mas eu não consegui ler o seu comentário. Vou pedir desculpa à produção também, que preparou direitinho a nossa tela. Mas é que o debate não deu tempo da gente parar e as explicações eram muitas. Só mandar um abraço para o querido Matheus Carrel de Piracicaba. Pronto. Meu irmão querido, porque se eu não mandar, que ele me cobrou várias vezes, e às vezes ele vai de Piracicaba visitar a nossa igreja, ele vai me pegar mesmo. Matheus Carrel, um grande abraço para você, tá bom? Ele gosta e é audiência fixa aqui do Vejam Só. Pastor Valati, muito obrigado. Poxa, Deus continue abençoando a vida, o ministério, os estudos do irmão. Pastor Sérgio, Deus dê graça. Amém. Sempre muito bom contar com os irmãos aqui. O debate erudito. Não foi tão rápido, né? Já acabou. Eu pensei que teria um terceiro bloco. Eu também achei que teria um terceiro bloco. Nós já estamos 1h10 conversando aqui. Não dá pra gente cancelar o próximo programa? Nós vamos tirar o próximo programa do ar, mas a produção vai entrar quando nós vamos fazer a segunda parte desse debate, porque tem muito assunto. Obrigado a você que nos assistiu, dando a sua audiência, o seu carinho. Obrigado por participar das nossas enquetes. Vamos ver se na segunda parte eu consigo ler o seu comentário. Deus abençoe. Cristo está voltando, sua glória posso ver. Nasce a esperança de um dia bem melhor. Toda a terra e céus proclamam, Ele é nosso